Essa semana, o governo federal publicou no último dia 16 uma portaria que dificulta a comprovação a condições de trabalho análogo à escravidão. A classe sindical e várias autoridades repercutiram negativamente a ação do governo, pois a norma foi publicada e quer alterar de forma direta como se faz as fiscalizações e dificultar a punição para esse tipo de crime. Gente, segundo as lideranças entrevistadas por nós do Agenda Minas, a portaria vai praticamente inviabilizar o combate ao trabalho escravo no nosso país e facilitar a prática a este tão terrível crime. O governo surpreendeu a todos com uma portaria que, no mínimo, esdrúxula, eu diria, ilegal, né, segundo todas as análises feitas por todos os órgãos, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, a própria Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós entendemos que ela fere princípios constitucionais, ela fere convenções internacionais do trabalho, do qual o Brasil é signatário, ela tenta, né, alterar, inclusive, o Código Penal brasileiro, no artigo 149, que é onde está tipificado o que é um trabalho análogo de escravo, que é um conceito com o qual nós trabalhamos há 22 anos. Essa nova portaria condiciona todas as hipóteses de trabalho escravo à questão do direito de locomoção, direito de ir e vir, a limitação, que é um conceito absolutamente ultrapassado, superado internacionalmente. Nós não trabalhamos com essa hipótese de condicionar o trabalho escravo à restrição de liberdade. Esse é um conceito que o Supremo Tribunal Federal já deu jurisprudência nesse sentido, e isso vai dificultar totalmente o nosso trabalho. Eu acho que vai torná-lo impossível, porque dificilmente nós vamos conseguir fazer esse vínculo de restrição de liberdade às questões que fere a dignidade do trabalhador, que são várias as hipóteses, além de restringir a nossa atuação, condicionando o nosso trabalho a um boletim de ocorrência policial, condicionando o cadastro de empregadores, que é conhecida pela lista suja, a sua publicação, a uma autorização expressa do próprio ministro do Trabalho. Quer dizer, ela deixa de ser um critério técnico, podendo passar a ser um critério político. Enfim, ela é absolutamente danosa, prejudicial, limitadora e restringe o conceito, o que torna praticamente impossível combater o trabalho escravo nos moldes que ela está prevendo. É importante a gente destacar que o mundo do trabalho ele tem que estar em equilíbrio. Ele tem que estar preservando as qualidades e as condições de saúde e de integridade física para o trabalhador. A ergonomia dos móveis para evitar o acometimento de doenças e, com isso, uma má prestação de serviço e, com isso, a invalidez do servidor. Então, os sindicatos têm esse papel constitucional, diga-se de passagem, de zelar por esse ambiente saudável e salutar para os trabalhadores. E nós não podemos jamais se submeter a essas leniências que o Ministério do Trabalho e Emprego agora está admitindo. Então a gente vê com muita tristeza isso. É bom a gente destacar que aqui em Minas Gerais, o estado mais fracionado da federação, aqui foi palco de um assassinato encomendado dos 3 fiscais do Ministério do Trabalho. Nós não podemos esquecer isso jamais, lá em 2004. E foi numa lavoura de feijão, onde os fiscais encontraram situações análogas à escravidão. E isso não é diferente no sul do nosso país, não é diferente no Nordeste, também não é diferente na região Norte, no Amazonas, por exemplo. Então a gente vê que a presença do Estado está se apequenando, a gente vê que o trabalhador está se desiludindo e que as relações de trabalho estão se degradando. Não podemos permitir isso mais. Isso passa por um governo sério, um governo legalista e um governo que respeita as relações de trabalho. Não podemos admitir isso. Portanto, a gente está conclamando a classe trabalhadora a reagir, a dizer não. Vamos para Brasília, vamos cobrar do Congresso Federal, vamos ingressar com várias ações, vamos denunciar o nosso governo federal junto à OIT, junto à Organização Internacional do Trabalho, para não permitir que isso aconteça, que venham sanções administrativas, sanções internacionais à República Federativa do Brasil, até que ela retorne, até que ela restabeleça o estado de equilíbrio. Em pleno século
21 que se enche a boca para dizer que as novas tecnologias estão aí, tá, tudo isso é muito bom, é muito importante, mas o desenvolvimento humano tem que acompanhar tudo isso. Nós não podemos virar as costas para os trabalhadores, culpá-los, dizer que os trabalhadores são culpados por essa crise. Muito pelo contrário, os trabalhadores não têm a menor culpa disso. Então, no nosso caso, a gente vê o trabalhador num shopping, por exemplo, rindo, atendendo, porque é obrigação dele, os clientes, mas a água, acesso ao banheiro, tudo isso que são fundamentais para um ser humano, tem que ser extremamente dificultado para o trabalhador. Bom, o trabalhador ele vai estar totalmente desprotegido, né? Porque ele conta com a proteção do Ministério do Trabalho em primeira análise, porque os auditores fiscais são aqueles que têm o contato com o trabalhador em primeiro, no caso de atendimento e denúncia. Quem está nas fábricas, quem está no campo, quem está em contato com o trabalhador, constatando a situação de indignidade que eles trabalham, para dizer isso é um trabalho análogo de escravo, em primeira mão é o auditor fiscal do trabalho. Posteriormente, esse trabalho é dirigido com relatórios detalhados ao Ministério Público do Trabalho, né, que toma as suas medidas judiciais, e ao Ministério Público Federal, que cuida da parte criminal. Esses trabalhadores agora vão estar desprotegidos, né, porque o nosso trabalho sendo limitado, dificilmente nós vamos conseguir chegar num local onde hoje nós constataríamos facilmente uma situação de trabalho análogo de escravo. Nós agora vamos estar condicionados a situações restritivas que vão nos impedir de fazer essa declaração.